Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já faz 5 meses que eu não apareço aqui. Muitas coisas aconteceram e eu gravei um vídeo, né, sobre a atualização desses 5 meses que eu vou postar. Mas hoje vai ser um vídeo um pouco mais técnico. Hoje eu quero falar sobre um framework aqui que eu utilizo no meu emprego atual e eu utilizo também nos meus projetos e tenho estado muito tentado a utilizar também em projetos reais, tá? É, é um framework para PHP, né? Eu acredito que eu já falei aqui, mas eu trabalho com PHP hoje. Já trabalhei também com Laravel. É, Esse aqui é um framework muito mais simples comparado a Laravel, comparado a Symfony, né? Esses frameworks mais utilizados, enfim, pela maioria da galera, né? Vamos dizer assim, que é este cara aqui, ó, Flight PHP, tá? Ele é um micro framework extensível para PHP, né? Como a gente pode ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo estender um pouquinho, ó. Ele é rápido, check. Simples, check, né? É um framework extensível e ele foi feito para desenvolvedores que querem fazer as coisas mais rapidamente, assim, né? Sem muito fuzuê. De fato, gente, esse negócio aqui ele é muito rápido mesmo e é extremamente simples. Tanto é que, ó, por que escolher o Flash? Primeiro, porque ele é beginner friendly, né? Ele é amado por pros, né? Eu dou mais um check aqui porque meus chefes utilizam muito do Flight PHP, principalmente na empresa, né? Eu acho que a maioria dos sistemas usa o Flight. Zero dependências, né? A única coisa que a gente precisa é do core. E agora tem esse novo aqui, ó, AI Focus, daqui é novo. Mas vamos lá, a gente tem um videozinho aqui, né, de overview, mas a gente não vai ver. O que importa está aqui nesse Quick Start, gente. Olha só esse exemplo aqui. Com isso daqui, ó, eu já desenvolvi uma API, um back-end para Flight. Pronto. Aqui a gente já tem uma API. Gente, isso aqui é muito simples, é muito rápido e eu vou criar esse mesmo exemplo aqui com vocês. A única coisa que a gente vai precisar é desse brother aqui e criar um index PHP, tá? Então, vamos fazer isso juntos. Deixa eu abrir aqui. Eu vou copiar aquele mesmo comando aqui e eu vou criar aqui, ó, mkdir vai ser flight, flg, pronto. Eu vou entrar nesse flg e eu vou dar um Ctrl V nesse cara aqui, beleza. Pronto, já temos o nosso projeto criado. Vamos acessar ele, né? E vocês vão ver aqui, ó, que a gente só tem o quê? O Composer Lock, o Composer JSON e o Vendor, né? Beleza. Vamos então criar aqui o nosso index PHP, que é o que a gente precisa para fazer o projeto. Rodar, tá? Index PHP, beleza. Vamos iniciar nosso PHP. Aqui a gente precisa fazer um require, vou fazer um require once aqui do vendor autoload. E aqui a gente já consegue acessar o flight. Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero criar uma rota. Vamos lá. Flight, dois pontos. A gente acessa de maneira estática, route, tá? Aqui a gente vai começar a criar nossas rotas HTTP, né? Como é que eu faço para criar uma rota? Primeiro, a gente chama aqui flight route, beleza? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Beleza. Aqui dentro da função route a gente vai ter dois parâmetros. A primeira vai ser o pattern, né? Qual que é o padrão da rota. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai botar aqui em aspas, né? Eu vou botar qual que é o tipo da requisição, eu vou botar aqui que é o get, e qual que vai ser a minha rota, né, a minha URL, né? Aqui eu vou só botar aqui, ó, só um slash, né? Ou seja, quando eu acessar a rota principal, né? E a gente tem um segundo pattern, que é um callable. Esse callable é uma função, né? Aqui a gente tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou fazer da maneira mais simples aqui, que é o quê? Uma função, né? Toda vez que eu acessar essa rota aqui, né, a função get dessa rota aqui, uma função vai ser feita. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um echo, né? Chamar aqui um H1. Bem-vindo, flight. Olha só que coisa maravilhosa. Aí eu vou parar aqui, ó. H1. Beleza. Pronto.
Pronto, nós já temos a nossa API. O problema é que a gente não vai ter ela funcionando ainda porque falta ainda mais uma função para fazer o negócio funcionar. Que é o que? A gente tem que dar um start no flight, né? Tem que fazer o avião voar. Então a gente vai vir aqui, ó, flight dois pontos, dois pontos, de maneira estática. Vamos vir aqui chamar a função start. Beleza? Pronto. O que que nós vamos fazer agora? Vamos iniciar conforme a documentação falava. Vou dar aqui, ó, php-s localhost na porta 8000. Pronto, temos o nosso servidorzinho rodando aqui localmente. Vamos vir aqui, ó, Ctrl R, bem-vindo flight. Aquilo ali é um teste que eu estava fazendo antes. Então já temos aqui, ó, pronto, a gente já tem uma rota funcionando, né? Que legal. Gente, isso aqui é um dos exemplos, tá? Caso você queira criar do zero mesmo. Agora, o Flight aqui no site oficial, a gente tem algumas opções aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. A gente tem aqui, ó, Install, Learn, Media, Examples, Guides, Awesome Plugins, Version e Code, tá? Aqui no Install ele vai dar pra gente algumas maneiras da gente instalar. A gente tem a instalação básica e a gente tem a instalação recomendada. A básica foi o jeito que a gente fez, tá? E tem a recomendada. A recomendada é bem parecida com quando a gente vai criar um projeto Laravel, né? Só que aqui a gente utiliza o Flight PHP Skeleton. Eu vou copiar todo esse código aqui, que ele vai dar pra gente basicamente um esqueleto, né, de como vai ficar o projeto. Deixa eu dar um clear aqui, vou voltar uma rota, e eu vou copiar todo aquele comando, ó. Como é um esqueleto, né, ele vai ter algumas coisas a mais. Então a gente, por exemplo, tem aqui o runway para a gente criar executáveis, né, pelo CLI, né? Tanto é que esse runway utiliza desse ad hoc core aqui. Temos aqui alguns úteis, trace, enfim. Vamos acessar aqui o nosso My Project e deixa eu dar um code. Tá? Dessa maneira aqui, a forma que a gente tem para rodar o projeto é como? Ao invés de fazer o php-s, a gente vai rodar aqui, ó, composer start. Tá? Pronto, está rodando. Se eu acessar essa mesma rota aqui, ó, isso aqui já é do Flight. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou. Olha só como é que ele já vem mais completo, com o Skeleton, né? Aqui ele vem aqui com Cursor, Gemini e GitHub, caso você queira integrar a inteligência artificial. A gente tem aqui, ó, o public, que na documentação do Flight, essa aqui é uma boa prática, né, de botar o index.php dentro do public junto com o .htaccess, né, caso você queira criar um servidor aí com Apache. Eu geralmente faço assim, eu uso o Apache no projeto. Tanto é que na documentação ele tem, caso você queira integrar com o Nginx e o Apache, né? Vou fechar isso aqui. Então, ó, o index.php aqui, ó, ele vem mais simples, como vocês podem ver, né? Todo o resto, né? Olha só que interessante, já vem até com Docker Compose aqui, olha só que legal. Ele já vem com o serviço que Flight, usando PHP 8 Working Dir, ele já bota aqui o comandinho para rodar para a gente. Aqui a gente tem o Runway e o outro principal está aqui dentro desse app. Na documentação também do Flight, o ideal é que a gente bote todos os arquivos, né, todas as configurações dentro da pasta app, tá? Então, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem uma views, a gente pode integrar views, só que diferente do Laravel, que a gente pode botar o Inertia, né, e fazer um projeto com Vue.js ou React, a gente utiliza aqui o PHP mesmo, né? Mas aqui nada impede a gente, sei lá, de usar o Vue.js da maneira antiga, né? Onde a gente faz um script lá com o source do Vue.js, né? Com licença que eu vou tomar um café aqui. A gente faz lá um script chamando o source do Vue, enfim, aqui nada impede a gente fazer isso, né? A gente tem aqui alguns utilitários, mas não tem nada, a gente pode usar models aqui, né? Usar um padrão mais voltado ali para o MVC. A gente tem também a middlewares, que é um padrão aqui que o Flight ensina. Logs, caso a gente queira usar. Controllers também, né? Temos aqui, esse config é o principal do Flight, tá, gente? Basicamente o que acontece aqui, a gente tem aqui services, isso daqui, caso você queira registrar algum serviço. A gente tem aqui config, né? Caso a gente também queira setar algumas configurações, que isso aqui é ensinado
na documentação do Flight, tá? Eu, inclusive, acho que eu vou começar a seguir as configurações dessa maneira assim. Temos aqui um sample, temos aqui também routes, né? Ou seja, como vocês podem ver, opa, botão errado. Vocês podem ver aqui, ó, ao invés de a gente usar flight route, ele importa o flightnet router e dessa maneira a gente consegue usar aqui, ó. Tá vendo? Router group, router get, router post, por aí vai, né? Aqui é uma maneira de botar os parâmetros, né, de rota dinâmicos, né? Aqui é um exemplo usando o controller, né? Caso, inclusive, a gente queira acessar, por exemplo, ó, eu vou acessar aqui, ó, localhost 8000 API users. Vamos ver aqui como é que fica, ó. API users. Olha aí, ó, coisa linda. Ixi, estão me ligando, gente. Estão me ligando aqui no meio da gravação, cara. Nada a ver isso daí. Voltamos. Desculpa aí, gente. Ó, é, temos aqui um exemplo usando a rota API users, que é exatamente essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Get API users, opa, essa daqui de cima. E aqui é caso a gente queira botar um ID. A gente tem 3 IDs. Se eu botar aqui, por exemplo, o ID 2, ele vai me retornar o Bob Smith. Agora, se eu acessar o 5, vamos ver o que ele me retorna. Ó, undefined variable user. Aqui ele já deu uma parte, um warning, né? Então, assim, é muito simples. A gente tem também aqui, ó, esse Bootstrap. Esse Bootstrap aqui, ó, é o que eu mais gosto do Flash, porque é aqui basicamente onde a gente vai botar todas aquelas configurações dentro desse brother aqui, e esse brother aqui vai dar o start no Flight. O index vai chamar ele, tá? Aqui os comandos, né? Caso a gente queira criar um comando CLI, por exemplo, né? E é isso, gente. Ele é super simples. Eu tenho usado demais o Flight. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Gosto bastante. Tenho tentado, né, de maneira assim mais de estudo, usar ele mais assim para replicar algumas coisas de outros frameworks. Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que eu esqueci de mostrar. Olha só que coisa interessante, gente. Aqui na documentação do Flight a gente tem essa parte de Learn. Nessa parte de Learn aqui, ó, ele basicamente dá tudo que a gente precisa. Ó, como configurar rotas, eu vou acessar aqui para vocês verem. Middlewares, autoloading, requests, como acessar a request, como retornar as respostas. A gente tem aqui HTML templates, configurações, eventos, tem tudo que vocês precisam. Caso, inclusive, ó, o Flight PHP, ele já tem uma integração com PDO, né? Então, a gente utiliza desse Simple PDO aqui, ó, para fazer os inserts, updates e tudo mais. Ele já deixa tudo escrito aqui, ó, como a gente pode fazer isso, né? Aqui é a mesma coisa, ó, com routing ele vai explicar tudo bonitinho, ó, como fazer as rotas e tudo mais. Aqui como criar middlewares, como acessar requests, né? Ele vai ensinar como é que eu posso acessar o request ao invés de usar, né, as super globais do PHP. Enfim, gente, fica aí de recomendação caso vocês queiram testar, né, e aproveitar deste framework, porque esse framework é realmente muito bom, tenho gostado bastante dele, ainda mais pelo que eu falei antes da gente realmente usar o Flight de maneira com PHP mais puro, por assim dizer. Então, é isso. Bom café, bons códigos e tamo junto.